Oi, pessoal. Boa tarde, quase boa noite. Tô gravando essa aula agora à tardinha. Então vamos continuar a tratar de derivadas. Na aula de hoje a gente vai definir algumas regras gerais para a aplicação das derivadas. Tá? A gente vai definir algumas regras, né? E essas regras a gente vai passar a utilizar no cálculo das derivadas, tá? Além dessa aula, eu quero fazer mais uma aula de derivadas. Que aí é uma aula mais de propriedades, né? Propriedade das derivadas. Quer dizer, não sei, deixa eu até consultar o plano de ensino aqui para ver como é que tá. Como é que estão das nossas datas. E eu já volto. Então a nossa programação, pelo que está colocado no plano de ensino, a gente tem algumas aulas aí que foram perdidas, né? A semana que eu fiquei doente, mas a gente consegue recuperar porque eu havia programado, por exemplo, na, na, na aula de lista de exercício, no dia em que eu deixaria a lista de exercício, eu não teria nenhuma atividade, mas o que eu vou fazer, né, é deixar a lista de exercício e também gravar a aula na sequência. Como a lista de exercícios vocês não vão resolver no mesmo dia e geralmente vocês usam mais tempo, eu deixo mais tempo, em torno de 7 dias para que vocês entreguem, acho que não vejo prejuízo fazer isso dessa forma, né? Deixar a lista de exercício no mesmo dia em que havia sido previsto, né, no plano de ensino. Na verdade, não no mesmo dia, né, porque a gente já está com as datas um pouco trocadas aí já, né? Mas pelas minhas contas, hoje, dia 1º, a gente já teria que estar na segunda parte de derivadas, né? Eu havia programado. Essa é a nossa segunda aula. É, é isso. Mas a gente consegue fazer essas adaptações aí depois, tá? Sem problema. Mas então, né, vamos. E aí então a nossa programação é essa aula em que a gente vai definir algumas regras gerais, né, para cálculo de derivadas. E é bem simples a aplicação, né, não tem muito mistério. Né? Nesse momento é definição de fórmulas, basicamente. Eu não vou dizer fórmula, uma maneira geral de resolução, né? Porque fica muito simples. A gente vai aplicar a ideia de limite, né? Mas depois que a gente definir como é que funciona, né, direitinho as coisas, aí você não precisa mais aplicar a regra, né, de limite e sim passa a usar essa regrinha geral que a gente vai definir para alguns tipos de funções, né? Para funções potência, para funções que tem raiz quadrada na sua estrutura, raiz quadrada não, raiz, né? Raiz de qualquer tipo. E a gente vai tentar também hoje, na aula de hoje, falar de derivadas de algumas funções trigonométricas. Ah, e aí na próxima aula, na aula de terça-feira, a gente fala então das propriedades e aí a gente fecha esse ciclo de derivadas, tá? E aí com isso, na aula de sexta-feira a gente já vai tratar da lista de exercícios, né? Isso da outra semana, tá? A lista de exercícios e o que mais? A primeira lista de exercícios derivados, já deixo na sexta também programar a aula para sexta-feira. E aí a gente avança uma aula, já adianta uma aula que recupera uma aula, na verdade, que está em atraso, tá? O que mais?
Ah, sim, eu ia comentar sobre as listas de exercício, né? Eu liberei então as notas de vocês todas, né? Liberei as notas de vocês. E aí eu queria fazer um pedido para vocês em relação às listas. Eu vi que muita gente. é, Tá, eu sei que a internet de vocês não ajuda muito, né? Em alguns casos a situação é bem ruim. Então eu fiz o máximo possível assim para tentar entender o que algumas pessoas fizeram, porque chega para mim o resultado dessas listas com uma desorganização assim horrível, gente. É muita assim, quando vocês forem fazer, né, forem tirar foto, tira na sequência, faz uma sequência lógica que eu consiga entender, tá? E aí, se possível, tenta organizar isso num arquivo, tudo, como foto mesmo, coloca no Word, se você não conseguir transformar em PDF, pega, coloca no Word, e aí como foto mesmo, como imagem mesmo, e coloca numa sequência que eu consiga entender, tá? É porque em alguns casos, né, a pessoa mandar foto só a foto da questão, e aí fica um pouquinho difícil. E aí quando, por exemplo, não cabe toda a questão num único arquivo, aí passa para outro. Mas aí quando você me manda, vem uma coisa tudo embaralhada e aí eu tenho que estar procurando, tentar entender o que foi feito ali, tá? Aí eu queria pedir de vocês, então, ah, e aí eu tirei alguns pontos, alguns décimos de coisas que eu não consegui entender realmente, eu não consegui. Ah, e assim, e aí eu acabei tirando né, por essa desorganização. Muita gente manda tudo certinho. Se você tem dificuldade de fazer isso, de ver, né, verifica com os colegas como é que eles estão fazendo, qual é o jeito que eles estão utilizando, porque muita gente tem mandado tudo certinho, cria um arquivo em PDF, manda a sequência bonitinha, e aí fica fácil, né, de eu conseguir entender, né. Nesses casos, é bem tranquila a correção, mas nos casos em que vocês mandam fotos só e essas fotos começam a se embaralhar e algumas delas com uma qualidade ruim, fica difícil para eu tentar. Então eu fiz o máximo para tirar as informações ali que vocês estavam tentando, mas em alguns casos não consegui. E aí eu tive que penalizá-los, né, por conta disso. Não foram todos, né, foram alguns alunos que fizeram isso. E o outro pedido é enviar essas informações de resposta de lista pelo Google Classroom. Facilita muito a minha vida, tá? É porque como eu tenho muitas turmas, né, e eu recebo mensagens de dúvidas, né, de muita gente. E acaba que vocês, né, mandando as respostas por lá, fica mais difícil de eu encontrar depois, porque você mandou, eu não vou corrigir na hora, não vou corrigir, né, na hora, eu vou corrigir quando eu me programar para começar a correção da lista tal. Aí sim, aí eu vou. Aí só que eu tenho que ir atrás de todas as listas e verificar quem está sem nota, verificar se a pessoa me mandou ou não pelo WhatsApp. Aí eu perco um tempão procurando uma conversa. Aí, como eu não tenho contato salvo de vocês todos, aí dificulta mais ainda, que eu tenho que identificar qual é o contato, né? Então, é uma confusão ainda, né? E aí facilita, então, se você deixa, se você entrega por lá pelo Google Classroom. Algumas pessoas têm me mandado no WhatsApp dizendo que não estão conseguindo, que não, né, por problema de internet. Nesses casos é até ok, né? Mas se você conseguir mandar por lá, né, ah, ajuda, tá? É, e outra coisa, liberei as notas. Era isso das listas que eu queria comentar. Eu acho que era só isso de início, tá?
Se eu lembrar de mais alguma coisa depois, a gente conversa. Eita, já avançou um tempão falando. Então vamos começar a aula. Então a gente vai tratar hoje, na aula de hoje, de derivadas. A primeira derivada que a gente vai tratar é uma função f de x do tipo x elevado a n. Certo? X elevado a n. Eita, morrendo minha parede. A gente está aplicando, né, para isso a ideia de limite, né? Utilizando limite para fazer as derivadas aqui. Derivadas, né? Então, nesse caso, a gente tem essa estrutura de limite, né? E aí, se a gente faz uma substituição, né? Se a gente usar a ideia de substituição, né, de variável no... Parece que está com atraso. E será que não? Então, se a gente faz o t, né, utilizando CH, né? Se a gente faz o t igual a... A gente está aplicando a ideia de substituição de variável. A gente vai substituir x mais h por t, né? E aí, como eu tenho um h aqui, eu tenho que mudar esse h também, né? Já que eu estou tirando a variável h, né? Quando eu fiz isso aqui, eu tenho que tirar a variável h. E aí, fazendo então h ser t menos x, ok? E aí, quando eu faço isso, eu faço essa modificação, eu tenho que modificar também o limite, né? Você lembra lá que se você está utilizando, está fazendo a modificação, está utilizando substituição para fazer substituição de variável para, né, calcular um limite, você tem que verificar para onde o teu novo limite vai, né? Nesse caso, ó, utiliza o limite quando h tender a zero para x mais h, né? Isso significa que se o h for zero, o limite para isso vai ser x, né? Ou seja, o t vai tender a x agora, tá? Então esse é o nosso limite novo que a gente criou aqui. O limite quando t tender a x para t elevado a n menos x elevado a n dividido por t menos x. Certo? Isso aqui é até um exercício que eu quero que vocês façam depois. E vocês vão fazer isso, uma maneira de vocês fazerem isso é utilizando o algoritmo de Briot-Ruffin. Tá? Aquele que a gente faz, as raízes e tal, coloca dessa maneira. Toda vez que vocês tiverem essa estrutura de t elevado a um expoente menos x elevado a um expoente, ao mesmo expoente, né, duas variáveis, a fatoração disso vai ficar da seguinte forma. E aí vocês podem fazer isso, vocês podem testar isso depois com números mesmo, tá? E aí você consegue aplicar o algoritmo de Briot-Ruffin verificando raízes, né? Enfim.
Mas toda vez que vocês tiverem isso, a fatoração vai ser t menos x que multiplica, aí vem o primeiro t elevado a n menos 1, mais t elevado a n menos 2, e agora aparece um x que multiplica x mais t elevado a n menos 3 e o x elevado a 1, a 2, desculpa, x ao quadrado já, até que você tenha o último t. Então, o que você percebe aqui, começa com t diminuindo os expoentes até zerar, ou seja, até esse n menos 3, é porque imagina o n sendo subtraído, né? Então, o n menos 1, n menos 2, n menos 3, uma hora a gente vai ter a igualdade, né? Ou seja, o n vai ser igual ao valor de subtração. Ou seja, uma hora eu vou ter o n menos n, né? Embora eu não consiga definir aqui de cara quantas vezes isso vai acontecer, quantas vezes eu vou ter essa repetição, mas uma hora, se eu estou subtraindo sempre, né, uma hora eu vou conseguir tornar essa subtração igual, né, vou ter isso, n menos n, certo? E aí, n menos n dá zero, e t elevado a zero é igual a 1, né? Então, uma hora, esse t vai se tornar, vai ter expoente zero. O que é o que acontece aqui também, ó, no caso do x. É como se a gente tivesse nesse primeiro termo, o x elevado a zero, né? E aí, se você perceber, o n está diminuindo e os expoentes... O n está diminuindo, não. Os expoentes do t estão diminuindo e os expoentes do x estão aumentando nessa sequência. Tá? É como se começasse com x elevado a zero, ó, ele não apareceu. Aí aqui já vem x elevado a 1, x elevado a 2, e isso vai encerrar lá no último termo, que vai ser x elevado também a n menos 1. Tá? Porque eu não coloco, não vai ter o x elevado não vai ter o x elevado a n, certo? E aí, esse é um exercício que eu quero que vocês façam depois, né, para testar isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas, dificuldades em fazer isso, pega um valor qualquer aí, né, sei lá, pega alguma coisa mais simples, t elevado a 5 menos x elevado a 5 também, tá? Tem que ser o mesmo expoente, tá? Observa que n e n aqui são o mesmo valor de expoente aqui, tá? E aí faz isso elevado a 5 e verifica depois, né, faz a sequência, né, t menos x, que multiplica t elevado à quarta, t elevado à terceira vezes x, e assim sucessivamente até o x elevado a 4 também. Aí você faz a multiplicação e verifica se você volta a encontrar esse resultado, tá? Mas o que eu quero definir aqui é que a gente consegue, então, fatorar aquilo, né? Fatorar essa estrutura de modo que a gente consiga um cancelamento para fugir da indefinição, né? E foi exatamente isso que a gente vai utilizar. Vou colocar aqui. Tá, essa parte aqui vou apagar, que foi a parte que a gente utilizou para fazer modificação, tá? Já fiz a modificação, já coloquei o novo limite ali, e aqui eu vou precisar de espaço. Então, vamos lá. Então, aquele limite lá, fatorado, né, fatorando lá o polinômio no numerador, eu vou ter o quê? T menos x, que multiplica
t elevado a n menos 1 mais t elevado a n menos 2. Vou colocar até o x aqui, porque o x até fica mais fácil, né? Mais x agora ao quadrado, né? E o t elevado a n menos 3. Mas aí vai na sequência. Vou colocar sei lá, o x elevado a n menos 1. E o t, nesse caso, é como se esse daqui tivesse associado com t elevado a zero, né, também. E é como se aqui o x estivesse elevado a zero também, tá? E aí, isso tudo dividido por t, esse t tá esquisito, menos x, né? Essa multiplicação aqui você consegue cancelar com a divisão, né? Ou dividir realmente, né? E o resultado vai ser 1. E aí você só tem que aplicar o limite quando t for tender a x para essa estrutura toda. Para t elevado a n menos 1 mais x elevado a n menos 2 mais x elevado a 2 t elevado a n menos 1 mais reticências, x elevado a n menos 1. Se você aplica esse limite, o que vai acontecer aqui? Tu vai ter, né, já aplicando o limite agora, tu vai ter x elevado a n menos 1 mais... Aqui, ó, é a propriedade. Multiplicação de potência de mesma base. Porque esse t vai se tornar x, né? Pelo limite, esse t se torna x. E aí tu fica, então, com x vezes x elevado a n menos 2. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e faz soma nos expoentes. Aqui é 1 mais n menos 2. O resultado é n menos 1. Né? 1 menos 2 é menos 1. E aí fica n menos 1. Mas a mesma situação aqui, ó. Esse t... Ei, aqui não é 2, aqui é 3. Aqui não é 1, né? Aqui é 1, 2, 3, tá certo. E, ó, desse aqui, do n menos 3, eu coloquei 1 ali. Aí, ó, a mesma situação, ó. De modo que sempre vai ter o resultado. Aqui o x tende o t tende a x, então fica x ao quadrado vezes x elevado a n menos 3. O 2 menos 3 é menos 1, então n menos 1 no expoente, certo? De modo que você sempre vai ter essa parcela se repetindo. E ela vai se repetir n vezes, tá? Ela vai se repetir n vezes. Isso aqui não é uma divisão por n não, tá? Só quero indicar, vou até colocar de outra cor, a quantidade de vezes que isso vai aparecer. Vou colocar como se fosse uma chave aqui. Então isso aqui aparece n vezes. Verde fica esquisito, bem clarinho. E aí, então, essa soma é o quê? Né? O que é a multiplicação? Nada mais é que a soma de valores iguais. Né? Nesse caso, se eu tenho n termos, basta que eu faça a multiplicação desse único termo pelo valor de n. Ou seja, o limite para uma função exponencial... A derivada de uma função exponencial, de uma função potência, vai ser sempre a multiplicação do expoente original vezes
a variável elevado à subtração de 1 no expoente original. A nossa função potência era x elevado a n. O resultado da derivada é n vezes a variável elevado a n menos 1. Ok? Se for f de x igual a x elevado a quinta. A derivada para isso é 5x elevado a 5 menos 1, que é igual a 5x elevado a 4. Se eu tiver, professor, x elevado, função 2x ao cubo, como é que eu faço essa derivada? Segue a mesma regrinha. Você está derivando a variável, né? Isso aqui a gente vai olhar com o valor de multiplicação aí que vai continuar multiplicando. Isso é 3 vezes x elevado a 3 menos 1 é 2. O resultado para isso é 6x ao quadrado. Ok? Então essa é a regrinha que a gente vai aplicar sempre que tiver, e na maioria dos casos, né, funções envolvendo potência. Tá? Sempre multiplica o expoente original pela variável e subtrai 1 do expoente. Simples assim, senhores, simples assim. Essa é das derivadas mais fáceis. Né? Derivada não é difícil. Tá? Baseado nessas regrinhas aí. Ah, sim! Aqui eu disse que tem n termos. Tá? E aqui é um outro exercício que eu quero que vocês façam quando vocês estiverem definindo lá. Verifiquem se realmente você tem essa coincidência. Se você for pensar, a nossa sequência aqui começa com o zero, né? E aí, então, quando você chega no n-1, significa que, como começou no zero a nossa contagem, ó, observa que apareceu um x aqui, mas esse x inicial aqui, se a gente for pensar, né, na forma crescente, né? Começou em 0, 1, 2, 3, 4, 5. Embora o último termo apareça n-1, né? Ele só é n-1, e aí com a diferença de n, mas a gente começou a contagem no zero, né? Então significa que se eu for contar todos os termos, eu vou ter exatamente n termos aí, tá? Só para que vocês entendam isso aqui. Aí se vocês tiverem dificuldade de enxergar isso, façam com números também, né? Quando você for montar aquele, né? Se você for montar isso aqui, né, com números, e aí você for pensar na multiplicação, aí quando você distribuir todos os termos, você conta realmente se tem exatamente a quantidade de termos que aparece no expoente original aqui, tá? Só para confirmar. Certo? Então, a primeira das nossas derivadas já está definida. E essa é importantíssima. Vai aparecer sempre aí para vocês, né? Sempre vai ter uma função envolvendo potência para derivar. E aí você já sabe como fazer isso. Expoente, desce, multiplica a variável e faz a subtração de 1 no expoente. Tem coisa mais simples que isso? Não, não tem. E aí você já não precisa mais aplicar, então, limite para a função, né? Para definir derivada de função potência. Tá? E aí isso também serve, por exemplo, para aquelas funções que a gente já fez aqui, ó, né? Por exemplo, a gente já definiu derivada para x ao quadrado, definiu derivada para x e definiu para a constante também. Não, acho que de constante ainda não definiu, não. Mas, enfim, isso é 2 que multiplica x elevado a 2 menos 1, que é igual a 2x, né? Essa derivada. Derivada de x, isso vai ser 1, que é o expoente original, né? X elevado a 1 menos 1. Isso é 1 que multiplica x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1.
E aí, então, derivada de x vai ser igual a 1, ok? Um valor constante. Se a gente fosse pensar no x elevado a zero, por exemplo, isso aqui seria... mas aí vai... Tá, é uma forma de vocês enxergarem isso, né? Porque vai ser zero que vai multiplicar x elevado a zero menos 1, né? Isso vai ser o quê? Vai ser zero que vai multiplicar x elevado a menos 1. Zero vai zerar tudo aqui, ó. Então, se você está pensando nesse x elevado a zero como o 1, o resultado 1, ou seja, como você, como se vocês... como 1, né? Como um valor de constante, é isso que eu quero colocar, né? E a gente faz essa transformação para, né, voltando aqui para a variável x, para a variável x, né, a gente tem, aplicando essa regrinha, o resultado da derivada. Mas não é só a derivada de 1 que é igual a zero. Se você for pensar, por exemplo, naquela estrutura que a gente definiu anteriormente, por exemplo, que eu tinha a multiplicação, né, de um valor de um número pela variável, hoje está difícil. A gente pode pensar, por exemplo, aqui, ó, 4. O que é o 4? O 4 pode ser reescrito como sendo 4 que multiplica x elevado a zero, né? E aí a derivada de x elevado a zero é zero, porque 4 vezes x, aí vai 0 que vai multiplicar x elevado a zero menos 1, né? Isso aqui vai ser 4 vezes 0 vezes x elevado a menos 1. O resultado para isso, como tem 0 multiplicando, é 0. Então, derivada de qualquer constante, isso aqui já está adiantando uma das propriedades, é sempre igual a 0. Tá? E você tem derivada de 1000, o resultado é 0. Derivada de 5, o resultado é 0. Derivada de menos 1, o resultado é 0. Tá? Pensando, aplicando essa propriedade aqui para a gente falar disso. Mas a segunda... Tá, definimos então a nossa primeira regrinha de derivação, derivada de potência. E aí você percebe que se você tem um número multiplicando essa potência, esse número vai multiplicar o resultado da derivação da variável. Tá? O que a gente está derivando é a variável x, a variável que aparece aí. É a derivada que a gente está é a variável que a gente está aplicando derivação. O número que aparece multiplicando essa derivada permanece multiplicando a derivada até o final. É como no limite, né? Se eu tenho o limite de 2x, por exemplo, eu posso tirar esse 2 de cá da frente, né? E multiplicar só no final, tá? Aqui também vale essa regrinha. A outra função que a gente vai tratar... Cadê? Onde está? Onde está? Onde está? Aqui. É justamente do expoente negativo. Também é isso. A função é agora x elevado a menos n. Ok? E aí, então, a gente está aplicando esse limite aqui. X. Quando h tende a zero, né? Para x menos h elevado a n menos
menos n. X elevado a menos n. Isso tudo dividido por h. Ok? Então é esse limite que a gente está aplicando aqui. Fazendo a volta, né, do expoente negativo para o expoente positivo, o que a gente tem que fazer? Tem que inverter a base, né? Então isso aqui ficaria... Isso aqui é mais, não é menos não. Tem que fazer a inversão, né? Ou seja, isso fica 1 sobre x mais h elevado a n menos 1 sobre x elevado a n, isso tudo dividido por h. Ok? E aí, a gente vai fazer essa operação aqui, vai subtrair, tá? Vai subtrair aqui o numerador, fazendo o cálculo do... isso aqui tende a zero. Do MMC, né? Lembra do MMC entre termos envolvendo polinômios, né? Envolvendo monômios, binômios, trinômios? Isso é simplesmente a multiplicação deles, né? O MMC é como se eu juntasse tudo numa multiplicação e colocasse todos eles como um denominador comum, como sendo um x mais h elevado a n que multiplica x elevado a n. E aí vale lembrar que essa divisão, que ainda essa operação toda está sendo dividida por h. Certo? Tá ficando bom para enxergar, tá? Aí o que acontece no numerador do numerador, né? Aqui, quando eu dividir isso, e aí eu vou aplicar a propriedade, divide e multiplica, né? Divide o MMC, ou o termo que passou a ser o denominador comum, agora vai dividir cada um dos denominadores e multiplicar o numerador. Regrinha básica de multiplicação de fração. Operação com fração, né? Subtração com fração de denominadores diferentes. Nesse caso, isso dividido por isso, ó, vai cancelar e vai sobrar o quê? Vai sobrar x elevado a n, certo? Que vai multiplicar por 1, não vai alterar, vai ficar x elevado a n. Menos, agora o contrário, né? Quando eu dividir isso aqui por isso, quem vai cancelar vai ser esse, vai sobrar, né? E vai ter a multiplicação por 1, vai sobrar, vai ser o x mais h elevado a n, certo? Só que tudo isso tá dividido, né? E aí eu tenho, então, divisão de fração. Repete a primeira, só que a gente vai definir uma estrutura que a gente vai enxergar o limite que a gente já trabalhou. Se eu evidenciar o sinal de menos, e aí eu vou inverter a posição dos valores aí, só para que vocês vou evidenciar o sinal de menos aqui na frente da fração, tá? Deixar ela negativa. E aí eu vou mudar a posição, para a gente ficar com essa estrutura... Não, já apaguei. Mas vocês vão enxergar aqui o que eu quero mostrar. X menos h, né? Elevado a n. E aqui, ó, esse que era positivo, como eu evidenciei o sinal de menos, ele vem para cá negativo agora, tá? E eu estou colocando um valor negativo aqui sempre, mas é sempre x mais h, tá? Se eu esquecer isso, me lembre. Aí nessa parte, ó, eu teria que repetir, porque o que vai acontecer, né? Estou repetindo essa primeira parte,
toda, né? E aí eu multiplicaria pelo inverso de h. Quando eu multiplicar pelo inverso de h, eu estou multiplicando isso aqui, ó, por 1 sobre h, certo? Numerador com numerador, denominador com denominador. Então, aqui nesse denominador entraria mais uma multiplicação, que seria uma multiplicação por h. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero separar isso em duas multiplicações para que fique fácil de a gente enxergar isso. Então, ao invés de deixar a multiplicação toda lá por h, eu vou multiplicar o h nessa primeira parte aqui, certo? E vou montar uma outra estrutura aqui com aquela parte, só a parte do denominador que está faltando eu multiplicar. X mais h elevado a n, que multiplica x elevado a n. Por que eu fiz isso? Porque aqui, ó, a gente já sabe esse limite. É exatamente o limite da função potência que a gente calculou anteriormente. Né? É exatamente o limite que a gente calculou anteriormente. Tá? O comecinho dele, na verdade, né? Porque aí a gente tem que mudar a variável, tudo. Mas o fato é, a gente já sabe qual o resultado para isso. Né? Quando eu aplicar esse limite, a diferença é que ele vai ser um valor negativo. Né? A única diferença que vai aparecer é isso. Então eu vou ter um menos n, fazer maiorzinho, x elevado a n menos 1, que vai multiplicar, já apliquei o limite, então eu tenho que aplicar o limite aqui, ó, 1 sobre, se o h for 0, o que vai acontecer? X vai ficar somado de 0, que é o próprio x, então fica x elevado a n vezes x elevado a n. Ora, x elevado a n vezes x elevado a n é x elevado a 2n, certo? Então, eu tenho x elevado a 2n, que é igual, parece que está, aqui ó, é o expoente, tá? Deixa eu só separar um pouquinho para não fazer confusão aqui. N, x elevado a n menos 1, que multiplica 1 sobre x elevado a 2n. E aí eu tenho então isso, né? Menos n, x elevado a n menos 1, dividido por x elevado a 2n. E isso é menos n, x elevado... Aí eu tenho isso, 2n... Não, peraí. Divisão, né? Isso aqui fica, então, n menos 2n é menos n, né? Menos 1. Certo? Então, esse é o nosso resultado para a nossa derivada. Tá? O que aconteceu aqui? Toda vez que você tiver um expoente negativo, vai acontecer basicamente o que acontece com a função de expoente positivo. O expoente vai descer com sinal e tudo, né? Ó, o expoente negativo aqui, ó, né? Nossa função é x elevado a menos n. O expoente desceu, vai multiplicar a variável x, que vai continuar subtraída de 1. Só que a diferença é que nessa subtração, você vai ter uma soma de valores absolutos, né? E vai conservar o sinal de menos. Ok? Então, o valor numérico do expoente, né, o valor absoluto, né, desconsiderando o sinal, ele vai
aumentar em vez de diminuir aqui nesse caso, mas vai diminuir porque vai ser negativo. Tá? Mas o valor absoluto vai aumentar, né? Porque você vai fazer uma soma aqui, ok? É isso. Exemplo. Se você tem x elevado a menos 4, isso, derivada, né? Derivada da tua função. E aí eu esqueço de fazer a regrinha. F' de x vai ser o quê? Vai ser menos 4, que vai multiplicar x elevado a menos 4 menos 1. Isso é menos 4 elevado a menos 5. Ok? Lembra do que eu falei? O valor absoluto, na verdade, aumenta, tá? O valor absoluto do número. Porque você está somando, né, e mantendo o sinal igual. Ele, na verdade, está diminuindo porque ele está indo para um valor negativo, né? E quanto maior o valor absoluto, se o número for negativo, né, menor é o número. Então é isso, senhores. Simples assim também, né? Simples assim. A regrinha permanece inalterada. Você mantém o expoente positivo ou negativo multiplicando a variável e faz a subtração considerando se ele é positivo ou negativo. Você vai continuar subtraindo 1. Ok? Então não tem diferença praticamente da anterior. Ok? A nossa regrinha é: traz o expoente multiplicando a variável e faz a subtração de 1 no expoente, independente se esse expoente é positivo ou se ele é negativo, sempre vai subtrair 1 dele. E é isso. E é isso, senhores. Bem simples também nessa parte, tá? Meu café acabou. Vou pegar uma água. 5 minutinhos aqui. A outra função... Eu tô gravando. A outra função que a gente vai tratar é a função envolvendo raiz. A nossa função agora é raiz. E aí, como a gente está tratando de uma raiz, né, geral, a gente vai usar a raiz enésima para x. Esse pincel verde não fica legal não. Apagadinho. Raiz enésima para x, né? E aí a gente vai aplicar o limite, né? Que a gente já tem feito aqui. O limite quando h tende a 0. Aí sempre o primeiro é o incremento, né? A adição de h ao x. E aí então fica aqui também a aplicação, né? Isso quando h tender a 0. E a gente vai fazer uma mudança de variável, né? Chamar o x mais h de... Vamos manter o termo que a gente utilizou anteriormente, né? Vamos chamar isso de t. O contrário. T vai ser igual a x mais h. E o h, então, é t menos x, né? Como a gente fez anteriormente. E aí você verifica que se o h for 0,
o t vai tender a x, né? Aquele limite que a gente sempre aplica quando faz a mudança de variável. Então aqui ó, a gente cria, né, quando fizer isso, um novo limite, que a gente fez ainda agora. Né? T vai tender a x, certo? Para o nosso raiz enésima de t menos raiz enésima de x dividido por t menos x. T menos x, né? Para facilitar os nossos cálculos, vai ter uma outra mudança de variável. Porque desenvolver aquilo ali vai ser mais difícil, mas eu posso, né? E aqui a gente vai mudar a variável, vai chamar então de u raiz enésima de t. E aí eu vou mudar duas vezes, vou fazer essa troca. E aí, se isso acontece, se u é igual a raiz enésima de t, significa que u elevado a n vai ser igual a t, certo? Né? Tá como raiz, passa para o outro lado como potência. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para esse raiz enésima de x. Eu vou chamar isso de v, que vai ser igual a raiz enésima de x, né? E aí, então, v elevado a n vai ser igual a x, certo? Deixa eu só ver se eu não fiz. Tá tudo certinho, né? T, é isso. E aí, com isso, ó, o que vai acontecer? Você vai criar um novo limite, né? Certamente. E aí você tem que ter tendendo a x, né, o nosso limite. Só que agora, ó, como a gente teve essa mudança de variável, observa que a gente tem essa mesma estrutura, uma das variáveis tendendo a outra, né? E t, né, tem a variável t e a variável x e a aplicação do limite. O que a gente vai fazer? A gente vai manter isso com u tendendo a v agora, tá? Para o nosso novo limite. Então, o limite é o seguinte, né? Limite quando u for para v, a gente chamou a raiz, né? Enésima de t de u menos a raiz enésima de x de v. Isso tudo dividido por t, só que o t é u elevado a n, menos v elevado a n também. Ok? E esse limite a gente já conhece. Quer dizer, ainda não conhece, mas a estrutura é parecida. A ideia que a gente vai aplicar aqui é aquela mesma ideia que a gente utilizou lá para definir o limite da função potência, né? O limite de função potência. O que a gente fez lá? A gente simplesmente fatorou isso aqui, né? Essa fatoração, como eu falei para vocês anteriormente, ela sempre vai ter um u menos v, né? Multiplicando o resultado das subtrações.
E aí, quando você aplicar, e aí você vai fazer isso, né? U menos V sobre U menos V que multiplica, e aí todos os termos aqui agora aparecem positivos, tá? Esse é o detalhe, que eu não falei para você, acho que eu não falei, né? Mas os termos seguintes, todos eles são positivos. E aí você vem com U elevado a N menos 1, né? Mais U elevado a N menos 2, e aqui já aparece o V, né? V, U elevado a N menos 2, reticências, e aí você vai chegar até o V elevado a N menos 1. Aquela mesma estrutura que a gente fez anteriormente. E aí você vai cancelar isso, de modo que você vai ficar com um limite de U tendendo a V para o quê? 1 sobre essa estrutura toda, né? U elevado a N menos 1 mais V, U elevado a N menos 2 mais V elevado a N menos 1. E isso aqui a gente já fez, né? Esse limite a gente já conhece. Esse limite é o limite de 1 sobre, né, isso aqui. Quer dizer, na verdade a gente não conhece. Enfim, né, a gente já fez. Isso aqui vai ser, se U está tendendo a V, então U elevado a N menos 1 é U, né? V, então, V vezes V elevado a N menos 2. Quando você operar isso aqui, vai ficar V elevado a N menos 1. E assim sucessivamente, de modo que você vai ter N parcelas disso aqui. Ok. Ah, sim, uma coisa que eu... Esse V, né, é a nossa mudança de variável, mas aí para a nossa regrinha geral, então a gente vai voltar para o x. N, o V é igual a raiz enésima de x, então raiz enésima de x, e aí pela propriedade das potências isso também fica elevado a n menos 1, ok? De modo que a gente tem essa estrutura aqui de essa estrutura, né? Para aplicação da derivada de funções envolvendo raiz enésima, que é, né, um exemplo, se eu tenho uma função f de x igual a raiz quarta de x, por exemplo, resultado para isso, né, a aplicação direta é 1 sobre... É porque você pode pensar nessa estrutura aqui também, né, como uma potência. Tá, vamos pensar resolvendo pela parte de potência, né? O que vai acontecer aqui? Você ficaria com x elevado a 1 sobre 4, né? Transformando essa raiz quarta em expoente fracionário. Qual que é a regrinha? É fazer 1 quarto, multiplicar a variável x e elevar isso à subtração, né? De 1 quarto menos 1. Aí aqui tem que fazer essa operação com a fração. Mas o resultado para isso ficaria x elevado a menos 3 sobre 4, né? É isso? Se eu não fiz confusão, é isso, né?
Vamos lá, o 4 se torna um múltiplo comum. 1/4 menos 1, menos 3 sobre 4. E aí, de modo que você tem a inversão, né? Expoente negativo, você vai inverter isso. E aí você fica com, então, 4 que multiplica x elevado a 3 sobre 4. Né? E aí você tem ainda a volta para parte de raiz. Né? O denominador é o índice da raiz, então raiz quarta, de x elevado a 3. Ok? E dá mais trabalho, né? Mas você consegue resolver também pela regrinha de potência, tá? É a mesma coisa. Ou fazer a aplicação direta, né? 1 sobre o expoente, qual é o expoente que aparece? O expoente não, o índice da raiz. Observa que o índice da raiz 4 se mantém, ele vem aqui para o denominador e vai permanecer no índice da raiz e a variável vai ficar subtraída de 1, né? O índice subtraído de 1, então 3, né? No nosso exemplo, de maneira prática, né? Essa aqui não é tão óbvia, né? Porque ela fugiu um pouquinho da regra, né? Mas se você esquecer, você pode aplicar também das potências que dá certo, né? Considerando todos os passos certinhos aí. Ok? Então, e se tiver número multiplicando aqui, você pode deixar para fazer a multiplicação no final também, que não teria problema. Ok? Então, fechou essa parte. Obviamente que não tem raiz com índice negativo, então a gente não vai testar essa parte. Então, são essas três, né? E aí, relembrando, derivada para f de x, né? Se a função é x elevado a n, a derivada para isso é um n que multiplica x elevado a n menos 1. Se a tua função for um x elevado a menos n, a derivada para isso também é a mesma coisa. Só considerando que o expoente negativo mantém esse sinal de negativo nos dois casos, tanto na multiplicação quanto no índice lá da raiz, no expoente. Se a tua função é do tipo raiz, né, você pode pensar na derivada como sendo 1 sobre n, e esse n agora é o índice da raiz, tá? Elevado ao índice que permanece, não altera o índice da raiz aqui, se você perceber, x elevado a n menos 1. Ok? Mas esse, se você não conseguir lembrar, né, você pode aplicar, transformar isso em potência e aplicar a regrinha de potência do mesmo jeito, que vai dar certo também, tá? Só tem que uma quantidade de passos a mais aí para você definir isso. Agora, a gente vai tratar das trigonométricas, tá? Das funções trigonométricas, seno, cosseno e tangente, pelo menos, acho que a gente consegue fazer isso na aula de hoje ainda. Então, a função, começando com a função seno de x, tá? E aí, o mesmo princípio, né? Vamos aplicar o limite.
quando h tender a zero, para seno de x mais h menos o seno de x. Isso tudo dividido por h. Tá gravando, tá gravando. É isso. E aí, tem uma propriedade do seno que a gente vai aplicar aqui para resolver isso, que é o seno da soma, tá? Essa estrutura toda que a gente vai aplicar aqui é o seno da soma. Esse aqui eu nunca consigo decorar. Eu vou até procurar aqui. Tá, já deixei separadinho aqui. A regrinha é... E aí depois vocês podem verificar isso em livros de trigonometria, né? Tem o Fundamentos de Matemática, tem um que é só de trigonometria, eu não sei se é o volume 4, mas vocês podem verificar isso, tem bastante essas relações, né? Seno de A mais o seno de B, não, aqui é a subtração, né, que a gente está fazendo. Isso vai ser 2 vezes o cosseno de A mais B dividido por 2 vezes o cosseno de... Não, peraí. Aqui já muda, aqui vai para o seno de A menos B. Isso para subtração. Subtração, seno. Se fosse a soma, né, se eu estivesse somando aqui, e é essa soma aqui que a gente está fazendo, tá? Esse seno é porque a gente está considerando agora isso aqui, ó, diferente disso, né? Que tem um valor a mais, tá? E aí, então, considera como sendo diferente esses dois valores, né? E aí, a regrinha é, se eu tenho subtração de valores de seno de ângulos diferentes, a regra que eu aplico é essa, 2 vezes o cosseno de A mais B dividido por 2, vezes o seno de A menos B dividido por 2. E aí vocês podem verificar depois essas relações, né? Essas relações, a não ser a relação fundamental da trigonometria, o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é difícil de decorar. E você também nem precisa fazer isso, tá? Mas é nesses momentos de demonstração que a gente fica meio perdido, né? De onde que veio essa relação? Aí você tem que ir atrás, procurar para verificar o que está acontecendo aqui. Mas é a propriedade trigonométrica que sempre vai aparecer essas relações para a gente aplicar aqui, né? E a saída é, então, usar isso. E aí, nesse caso... Então, vamos aplicar essa regrinha aqui nessa soma e dividir por h, tá? 2 vezes, então, 2 vezes o cosseno, né? De A mais B, só que o A é isso aqui e o nosso B é isso aqui, certo? Então e aí vou dividir por 2, né? Então isso é A mais B. Então é x mais h mais x. Ou seja, x mais x é 2x mais h. Eu vou colocar 2x mais h dividido por 2, que vai multiplicar o quê? O seno de A menos B, dividido por 2. Ou seja, x menos h menos x, certo? X menos x é 0. Sobrou só h, dividido por 2.
Isso tudo dividido por h. E o h. E esse h tende a zero. Para facilitar a nossa visão, a gente vai criar um seno fundamental aqui, né? O seno. O limite fundamental, né, que é o limite do seno, a gente vai trazer essa estrutura dessa forma. Só mudar a posição, tá? H sobre 2 dividido por H, que vai multiplicar. Como isso é uma multiplicação e ele é um único denominador, então vai aparecer uma única vez, tá? Que vai multiplicar o cosseno de 2x mais h dividido por 2. Isso aqui o cosseno não está dividido por 2, é só essa estrutura que está sendo dividida por 2. É a mesma coisa aqui, só o h. Certo? Para a gente criar o limite fundamental, observa aqui o que falta aqui. Né? Eu tenho o h dividido por 2 e aqui eu só tenho o h. Se eu multiplicar, na verdade, por... Na verdade, eu vou dividir tudo por 2. Né? É porque, na verdade, o que... Na verdade, né? Estou fazendo isso, tá? Estou multiplicando meio tanto aqui quanto aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Meio vezes 2 é 1. Sumiu esse 2. Né? 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Sumiu. Quando eu fizer isso, o h fica multiplicado de 1 e depois dividido por 2. Então, e aí eu crio o limite fundamental que eu quero. Né? Limite do seno. Lembra desse limite, né? O valor de tendência é sempre para o zero, né? Para o seno de h sobre 2 dividido por h sobre 2. Olha o seno fundamental, o limite trigonométrico fundamental, não seno fundamental. Mas de onde que eu tirei isso, gente? Não tenho problema em aplicar o limite aqui, tá? Não tenho problema em aplicar esse limite no cosseno. E esse limite aqui é zero, né? De modo que o resultado para isso vai ser o quê? Esse limite, que zero, 1, né? Esse limite é o limite trigonométrico fundamental, que é igual a 1. E se o h for zero, isso dá 2x dividido por 2. 2x dividido por 2, e observa que essa operação só é possível porque isso aqui essa estrutura aqui é uma estrutura de divisão, mas não significa que o 2 está dividindo o cosseno. Se isso fosse dessa forma, você não poderia fazer essa divisão, tá? Você não poderia, porque toda essa estrutura aqui estaria dividida por 2, mas eu tenho a operação de divisão para o ângulo, tá? Para o ângulo que foi colocado aí. O cosseno de um dado ângulo dividido por 2. Né? Na verdade, o ângulo está sendo dividido por 2. Apliquei o limite, foi 0, sobrou 2x dividido por 2. E aí, então, resultado para esse limite, cosseno de x.
Conclusão, a derivada, então, vou colocar aqui, do seno é cosseno. A derivada do seno é cosseno. Simples assim, senhores. E isso é regra. É regra, tá? Apareceu seno para derivar, cosseno. Não tem para onde correr. Mas o que mais? É isso, não tem o que falar. Derivada do seno é cosseno. Acabamos de demonstrar aqui. Vai aparecer algumas situações, por exemplo, em que, mas isso é mais na frente, esse ângulo pode estar multiplicado, pode ter outra operação aqui, pode aparecer uma estrutura dessa forma, tá? Alguma coisa, né, operando ali, e aí a gente aplica o que chama de regra da cadeia, mas isso é mais... na outra aula a gente trata disso quando tratar das propriedades, né? E aí tem a multiplicação, derivada do quociente, regra da cadeia, enfim, né? Essas regrinhas aí também, tá? Uma já foi, né? A derivada do cosseno, definimos aqui. E agora vamos fazer, então, a derivada do seno que a gente fez, né? Agora a gente faz a derivada do cosseno. Mesma coisa, limite quando h tende a zero, para cosseno de x mais h menos o cosseno de x. Isso tudo dividido por h. E aí eu preciso saber como é que é o cosseno de cosseno da subtração, né? Subtração de ângulo. Essa regrinha é cosseno de A menos cosseno de B é igual a menos 2 seno de A mais B, também dividido por 2, que multiplica o seno de A menos B. Tudo seno cosseno A cosseno B, menos seno de A mais B, menos seno de A menos B. É isso. O que aconteceu aqui? Então é isso que a gente vai aplicar, essa regrinha que a gente vai aplicar aqui. Limite quando h tende a zero para subtração, né? Menos 2 vezes o seno de A mais B. Então a soma, isso é 2x, a gente já fez essa soma ainda há pouco. 2x mais h dividido por 2, que multiplica o seno também de A menos B. O seno de A menos B a gente também já fez, né? Vai ficar x menos x, que vai dar zero, então vai sobrar só o h, dividido por 2. Isso tudo dividido por... Isso tudo dividido por h, certo? Fazendo o mesmo princípio, aplicando o mesmo princípio que a gente aplicou anteriormente, para a gente enxergar o seno, ou o limite trigonométrico fundamental, né? Menos 2, vou trazer aquele seno de h sobre 2, vou dividir isso por h e vou repetir
isso aqui dividido por 2, certo? Fazendo a mesma relação anteriormente, vou multiplicar por 1 sobre 2, vou multiplicar por 1, na verdade, né? Mas esse 1 é um modificado, o nosso 1 modificado que faz toda a diferença aí, né? Quando eu fizer isso, eu acabo criando isso, tende a zero, né? Isso tá feio. Quando eu faço isso, eu acabo criando o nosso limite fundamental e esse 2 some, né? Então fica só 1 do seno de h sobre 2 sobre h sobre 2, que vai multiplicar o seno de 2x mais h sobre 2, certo? Resultado para esse limite é o limite nosso fundamental, né, da trigonometria, que é igual a 1. Só que ele é negativo, então menos 1, que vai multiplicar, o h está tendendo a zero. Se h tende a zero, sobra 2x dividido por 2. 2x dividido por 2 é x, certo? De modo que isso é o seno de x, ok? E aqui não tem cálculo, não tem valor numérico, tá? Não tem valor numérico que eu digo porque a gente está trabalhando com a função, tá? Não chega a um resultado numérico. Quando eu faço essa aplicação, o h some, e aí o limite que eu estou aplicando, como é para o h, a variável x vai permanecer, né? Como a gente tem visto em todos os casos que tem tratado até agora. Então, seno de x. E aí, o resultado é menos seno de x, certo? De modo que, então, essa derivada, né, para o cosseno é menos seno de x. Ok? Então, a derivada do seno é cosseno e a derivada do cosseno é menos seno. Se você derivar o menos seno, você vai encontrar o quê? Menos cosseno. E se você derivar menos cosseno, você vai encontrar seno. Façam isso, façam esse teste. Derivar o menos seno. E depois o menos cosseno. Verifiquem o que acontece. Então é isso. A gente definiu a derivada do cosseno, né? Derivada do cosseno menos seno. E é isso. Deixa eu ver quais os exemplos que a gente tem aqui. Não tem muita coisa de... Os derivados têm aplicação em um ponto só. Os exercícios do livro eu teria de aplicar isso. Tá, e aí depois que você deriva, você pode aplicar isso no ponto, né? No valor de ângulo, por exemplo, né? Mas tudo muito natural. O que está faltando? Está faltando o cosseno, não, tangente, né? E para nossa tangente, que é a última, tangente de x.
estendendo H, né? Então, aplicando o limite que a gente viu, né? O limite com incremento, né? Que é aquele que utiliza o H, né? Que a gente viu duas formas de derivar, né? Um que utiliza, quando você tem aplicação no ponto, pode utilizar, seria a tangente de P menos a tangente de x menos a tangente de P dividido por x menos P, né? Aquela primeira. Mas quando a gente está tratando de função, você vai encontrar a derivada de uma função para manter uma função, para encontrar uma função como resultado, o ideal é utilizar esse limite que utiliza o incremento e faz esse h tender a zero. Certo? E aqui eu vou ter a gente vai fazer uma mudança de variável, vamos chamar isso aqui de manter a nossa regrinha de utilizar a variável t, né? E aí, fazer o contrário, t igual a x mais h, e o t menos x, né, porque eu vou precisar mudar esse h, vai ser igual a h. E aí, quando eu faço isso, então, se o h tende a zero, ou seja, o t vai tender a x. Então, meu limite que eu criei, o novo, vai ser o t tendendo a x, certo? H é zero, né? Nosso limite que está aplicado é h tendendo a zero. Então, se o h tende a zero, o que vai acontecer com o t? Ele vai tender a x. Para essa mudança de variável tangente de t, vai ficar um pouco esquisito, mas tudo bem. Tangente de t, x, isso tudo dividido por h, né? O que é a tangente? A tangente é o seno dividido pelo cosseno. E eu vou fazer isso para os dois casos. Seno de x dividido por cosseno de x. Certo? Isso tudo dividido por h. Fazendo essa operação aqui no numerador, deixa eu ligar a luz para ver se melhora. Não nada, né? Fazendo essa operação no numerador, eu vou ter, né, MMC entre o cosseno e o cosseno de t e o cosseno de x. Aí tu vai ter a multiplicação dos cossenos. Tá. Isso fica cosseno de t vezes o cosseno de x. E aí faz a operação, né? Como é seno de t, ele vai permanecer. Seno de t vezes... Quando dividir, ó, cosseno por cosseno, vai eliminar. Vai sobrar só o cosseno de x. E do outro lado, você vai ter a mesma coisa. Só que o que vai eliminar agora é o cosseno de x, vai sobrar cosseno de t. Multiplica o sobre o cosseno de t. Isso tudo dividido por h, né? Tudo dividido pelo nosso h. Que dividido por h? Eu fiz... Tá, onde eu mudei? Aqui, né? Pera. Porque aqui eu fiz a mudança de variável, né? E o h se tornou t menos x. Aí já não ia dar certo. 3 variáveis diferentes no mesmo...
No mesmo limite eu não ia conseguir nada. Certo? Então não é H, esse H aqui, né, já mudou aqui, né? Porque eu já fiz a mudança de variável, tá? T menos X, certo? Agora sim, tá? E aí ele não altera em nada porque ele permanece dividindo aí. Agora a gente vai resolver essa divisão. Só que eu vou resolver essa divisão de modo a facilitar as coisas para mim, certo? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. E aí a gente vai fazer aquele joguinho de como isso vai ficar, né? O numerador vai ficar tudo isso aqui, né? Seno de t, que multiplica cosseno de t, tá aparecendo, menos seno de t, que multiplica cosseno de t, e vai ficar pequenininho demais. Né? Esse é o numerador. E aí no denominador eu vou ter a multiplicação disso, cosseno de t vezes cosseno de x vezes, aí o parênteses, x menos t. E aí eu vou separar isso. Vou colocar, como é multiplicação, posso colocar isso aqui como sendo t menos x. E isso vai facilitar a nossa vida, porque eu vou criar aqui um limite trigonométrico fundamental. E vocês vão sobre essa segunda parte, né? Cosseno de t vezes o cosseno de x, certo? Isso aqui, senhores, é a subtração de ângulos, tá? Essa estrutura aqui é a subtração, sendo a subtração de dois ângulos. Também propriedade é envolvendo trigonometria, tá? Isso, na verdade, vai ser o seno de t menos... Isso aqui é um x. E aqui é o x é aqui. Sai colocando t em tudo, né? Tá? E aí depois, se vocês forem verificar isso, vocês vão encontrar essa relaçãozinha lá, tá? Certo? Agora eu consigo aplicar o limite. Observa que eu tenho o limite fundamental aqui, porque é como se isso, né, tornasse tudo zero, tá? Tornar o resultado igual a zero. O nosso limite fundamental é seno de h sobre h, né, mas quando o h tende a zero, né, para tornar tanto o ângulo quanto o denominador zero. Aí esse é o limite fundamental e o resultado é 1, a gente já viu. Aqui a gente tem a mesma situação. Se o t for x, né, se o t for substituído por x, dá zero e dá zero aqui no denominador. Então a gente tem um limite fundamental. E o resultado para isso é igual a 1, que vai multiplicar, né, 1 sobre cosseno de... o t está se tornando x, está tendendo a x. Então, cosseno de x vezes o cosseno de x no meu limite. Ou seja, cosseno ao quadrado de x. E o cosseno ao quadrado, 1 sobre cosseno ao quadrado de x, né, pelas nossas gente, não é seno, é secante.
Saiu. Secante ao quadrado de x. É secante ao quadrado ou é secante só? Eu fiz a confusão. Secante ao quadrado. Porque 1 sobre cosseno é 1 sobre cosseno é a secante. E 1 sobre cosseno ao quadrado, secante ao quadrado. Tá? Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Ok? Essa já apareceu uma outra relação, né? Diferente das três habituais, né? Então, o que a gente definiu aí? Derivada do seno é cosseno. E a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Ok? Então, foram essas as derivadas, né, trigonométricas que a gente definiu nessa aula de hoje. E aí a gente definiu também derivada de função potência, derivada de potência com expoente negativo, tem hora que foge, e derivada de raiz, né, de função envolvendo raiz. E aí todas essas relações, né, todas essas relações que a gente criou, vão ser aplicadas agora de modo direto, sem que você necessite, toda vez que você tiver uma função, toda vez que você, né, tem uma função, você agora não precisa mais fazer o uso do limite fundamental para aplicar essas relações. Imagina vocês que vocês tenham essa função mais cúbica de x mais 1 sobre 2 x à quinta menos 2 vezes o seno de x. Imagina que você tem essa estrutura de função para derivar, né? Como é que faz isso utilizando o limite? Aí você teria uma monstruosidade, né? Mas a gente fez cada uma dessas aqui parcialmente, né? A gente fez cada uma dessas aqui parcialmente. Então é essa propriedade que a gente vai aplicar, porque a gente sabe, né, qual que é a derivada de cada uma dessas aqui, né, aplicando a regrinha. Derivada de 2x ao cubo é 2 vezes, né, esse 2 está multiplicando, vai permanecer multiplicando, aí vem a regrinha. 3, e aqui eu vou representar todas essas operações, depois a gente só faz o cálculo, tá? 3 que multiplica x elevado a 3 menos 1, menos 4. Aqui eu tenho uma raiz, e aí na propriedade das raízes eu vou ter o quê? 1 sobre o índice da raiz permanece, vai multiplicar uma raiz de mesmo índice, e eu vou ter subtração aqui do x com índice menos 1. Certo? Mas raiz negativa, você pode enxergar isso aqui, ó, como sendo
como sendo o x elevado a menos 5, né? E aí você teria isso. Ó. Você teria menos 5, que multiplica x elevado a menos 5, menos 1. Menos 2 vezes derivada do seno é cosseno. Cosseno de x. Ok? Agora só resolvendo as operações que apareceram. 6x ao quadrado menos 4 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado mais e aqui o meio que vai multiplicar. Aqui vai ter um jogo de sinal, menos e menos é mais, então fica menos, mais e menos é menos. 5 vezes 1 é 5, né? Essa parte aqui, ó, vai ter um expoente menos 6, certo? E aí, como o expoente é negativo, aí você volta a inverter a base, né? Ou seja, x elevado a... E esse expoente negativo é só... Vale lembrar que é só da variável. O 5 não está elevado a esse expoente negativo, tá? E aí, por isso que ele permanece lá em cima, ó, permanece no numerador. Ok? Menos 2 vezes o cosseno de x. Ok? Não tem mais o que fazer, a gente já derivou a função, certo? Aplicando todas as propriedades que a gente viu aqui nessa aula. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, a aplicação disso num determinado ponto, né? Eu teria uma definição. Não fazer isso. Bom, mas se eu tivesse a aplicação em um ponto, obviamente que aqui eu tenho uma função complexa de definir um valor em que eu vou convergir para algum número, né? Porque eu tenho cosseno aqui. Se eu colocar, por exemplo, um caso em que seja fácil de definir, por exemplo, o 1, né? Mas aqui eu não consigo o cosseno de 1 com valor exato, tá? Mas é só um exemplo que eu peguei. Mas existe a possibilidade que ao derivar seja pedido que você aplique isso em um determinado ponto, né? F de 1. E aí é só fazer a operação. Como você já tem a função derivada, você vai só substituir o valor da variável, né, pelo valor que foi definido para você encontrar a derivada. Ok? Então, senhores, era isso que eu tinha aqui para mostrar para vocês na aula de hoje. Na aula da semana que vem, na terça-feira, então, a gente continua tratando de derivadas, né? Nossa última aula dessa primeira parte, né? Em que a gente trata de derivadas, dessas definições mais iniciais, né? Na aula de terça-feira a gente vai tratar das propriedades envolvendo as derivadas, a gente vai tratar de multiplicação de funções envolvendo derivadas, divisão, regra da cadeia, a questão da soma a gente até fez aqui, né? Soma e subtração. A gente pode particionar isso, pode separar e derivar individualmente cada termo desse envolvendo essas derivadas, já é uma das propriedades que a gente aplicou aqui, tá? E é isso, a gente se fala então na próxima semana, na terça-feira. E é isso. Grande abraço a todos, até semana que vem.